Olá! E hoje nós vamos falar sobre a minha transição. Quando eu olho para minha carreira hoje, eu percebo que ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, que foi quando eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhei no escritório com uma equipe grande. E a segunda foi quando eu saí desse escritório para iniciar minha carreira solo. Eu considero a primeira fase uma fase intensa. Então, logo que eu entrei para o escritório, eu tinha agenda completa, eu fotografava quase que diariamente. Só para você ter uma ideia, a nossa média era de 50 casamentos por ano. E a gente fazia muita cobertura de evento, ensaios de casal e os ensaios que a gente ia fazendo paralelamente. Então, eu fotografava quase que diariamente e foi uma fase onde eu aprendi muita coisa, viajei muito, eu tive muita oportunidade ali dentro. Dentro do escritório, eu também cuidava da parte de álbuns, então tudo que era relacionado a álbuns passava por mim. Com isso, eu consegui aprender muito com os meus colegas de trabalho, porque eu via o trabalho de todo mundo. E em 2015 eu resolvi pedir demissão depois de 4 anos trabalhando com essa equipe e entrei para a segunda fase da minha carreira, que é a fase que eu fui construir a minha carreira solo. Na época que eu pedi demissão, eu estava sentindo necessidade de ter a minha própria linguagem, o meu próprio jeito de trabalhar, com as minhas próprias regras, e estava sentindo também uma necessidade de crescer, de fazer outras coisas que ali eu não conseguia desenvolver. Então, eu saí de lá ainda com a ideia de fotografar casamentos, tanto que eu iniciei a minha carreira solo fotografando um casamento na Grécia. Fotografei casamentos por mais 4 anos ainda, foram quase 8 anos no total fotografando casamento. E nessa fase, o meu ritmo de trabalho era menor. Então, a minha demanda diminuiu muito e eu comecei a estudar sobre negócios. Porque lá dentro do escritório eu tinha desenvolvido muito a parte de fotografia, então eu aprendi muito sobre fotografia, só que eu não sabia ter um negócio, gerenciar um negócio. Então eu acabei voltando a minha energia para aprender sobre negócios e junto com isso eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento. Para me conhecer, para conseguir definir as minhas prioridades, e foi aí que eu percebi que eu queria criar algo diferente do que eu estava fazendo. Então a galeria voltou a passar pelos meus pensamentos, eu comecei a pensar nela como um negócio e eu tive a ideia de fazer um projeto para fazer o lançamento da galeria. Então eu tinha a ideia de criar uma coleção com fotos novas, então eu tinha feito um projeto, porque quando eu olhava para as minhas fotos eu falava assim, nossa, mas eu nunca fotografei pensando em fazer com que a minha foto virasse um quadro. Então eu achava que eu precisava sair para produzir essas fotos. E esse projeto teve que ser interrompido por causa da pandemia, né? Quando a pandemia começou, tudo mudou. Eu acabei tirando umas férias. Acho que não só eu, como várias pessoas aí tiveram que fazer isso. E quando eu voltei a trabalhar, eu acabei voltando para Brasília, porque eu já tinha saído daqui para fazer esse projeto. Então eu acabei voltando para Brasília. E nisso eu considero que eu entrei numa terceira fase da minha carreira, que foi a fase onde eu consegui unir a fase 1 e a fase 2 numa fase só. Então eu juntei o que eu aprendi sobre fotografia, juntei o que eu aprendi sobre negócio e autoconhecimento e comecei a ver o meu negócio, a minha vida como um todo. Até que eu tive a ideia de fazer essa primeira coleção da galeria com as fotos que eu já tinha nos meus arquivos. Então eu acabei criando uma coleção bem pequena de fotos, apresentei ela para alguns amigos. E o primeiro quadro que eu vendi para uma amiga minha, a Ju. Ela foi me visitar em casa e eu mostrei essa coleção de fotos para ela e ela acabou adquirindo um quadro. Eu vou colocar a foto aqui para você ver o quadro que ela comprou. Foi o primeiro quadro que a galeria vendeu. Depois disso, a minha mãe comprou um quadro meu, um outro amigo comprou algumas fotos minhas também e depois uma prima minha me encomendou 3 fotos para colocar na casa dela. Foi um processo que, no meu ponto de vista, foi acontecendo devagar, mas que esse devagar foi me dando energia e a certeza de que eu podia dar vida para esse projeto, que esse projeto tinha potencial.
Hoje a galeria ela é online, eu vou deixar o link aqui para você fazer uma visita para a galeria, conhecer as fotos que estão lá. E o meu objetivo com a galeria não é apenas mostrar fotos de lugares bonitos, mas é mostrar que os nossos olhos podem ver o que há de bonito nos lugares. É bem poético isso que eu falei, mas eu acredito que a gente tem o potencial de aprender a olhar para o mundo com mais amor, com mais empatia. E o objetivo da galeria é fazer com que essas fotos cheguem nas paredes. Então os quadros da galeria, elas têm a função de serem transformadas em janelas. Então quando você entra na galeria, eu tô te dando ali a oportunidade de escolher qual a vista você quer ter, né? Seja na sua casa, seja no escritório e onde mais elas couberem. Então é isso, eu queria fazer essa introdução antes de entrar no livro propriamente dito. E no próximo episódio eu vou finalmente falar sobre o livro e abrir a venda deles. Eu te espero lá.